E isso tem que ficar muito claro, porque isso pode, literalmente, destruir a imagem de um serviço, de uma rede. Quem trabalha aqui com redes sociais? Tá bom, vamos perguntar aqui. O que você acha do compromisso que as redes têm que ter com o serviço? Bom, eu acho que eles têm. Você falou também da questão, voltando para a questão da usabilidade, eu acho que ainda tem muito que melhorar, tá? Eles ainda não pensam no usuário, eles pensam no próprio umbigo. Lindo, perfeito. Ganhou uma camiseta da Campus Party. Gente, literalmente isso. A gente tem que, ok, fazer um serviço bacana, fazer um serviço bonito, lindo. Mas, em primeiro lugar, isso tem que ser de acordo com o que o nosso usuário quer. Se a gente não tiver essa realidade, se a gente não estiver buscando isso a todo minuto, a todo momento, nós não estamos fazendo nada que realmente sirva para construir uma rede social vertical. Não adianta chamar de rede se não atende aquilo que o usuário quer, aquilo que ele precisa receber e que ele pretendia receber quando entrou na rede. É o compromisso entre aquilo que a gente prometeu e aquilo que a gente está entregando. E ter a humildade de receber as informações do usuário e providenciar para estar sempre melhorando. Porque é impossível ter um serviço que seja 100%. Nunca. É o contrário, ele tem que ser dinâmico, ele tem que estar sempre melhorando. Mas o mais importante é que as empresas tenham, e vocês são muito importantes para isso, a percepção de que tem que ouvir esse usuário e tem que trabalhar isso constantemente. Estou sendo um pouco mais prolongado nessa parte do compromisso, mas é que essa parte é um dos pontos principais que a gente tem que ter. O compromisso de ser verdadeiro com o usuário e de verdadeiramente estar disposto a receber as opiniões dele. Não interessa se são positivas ou negativas. Um dos problemas que a gente tem, quem trabalha com rede social, é que geralmente as empresas têm terror e não querem receber observações negativas. Eu acho uma maravilha e vocês têm certeza disso. Quando eu recebo uma observação negativa, eu tenho que olhar ela com carinho, eu tenho que olhar ela com cuidado, porque muitas vezes ela está me trazendo alguma coisa muito importante. Algumas vezes pode não ser tão relevante, porque as opiniões são pessoais, mas não interessa, elas merecem ser ouvidos. Vamos ver. Tem um amigo aqui querendo colaborar. O grande problema que a gente está vendo nessa área de marketing, né, das empresas, é que as empresas não estão dando tanta importância para a rede social como ela merece. A rede social ela ajuda a empresa a entrar em contato direto com o consumidor, mas a empresa pega um estagiário, coloca ele no Twitter e não dá a instrução necessária, que não dá a importância que a rede merece, né? Às vezes ele entra em contato com outros consumidores e tudo mais, mas eu acho que as empresas hoje têm que aprender a dar mais importância e colocar pessoas bem treinadas e bem capacitadas para conseguir atender o público do jeito que está sendo renovado. É uma nova maneira, né, de relacionamento empresa-empresa e empresa-consumidor. Como é que é teu nome? Daniel. Obrigado, Daniel. Gente, esse é um exemplo, mas o Daniel levantou um ponto que eu não ia falar aqui, mas já que o Daniel trouxe, bem colocado, Daniel, a gente tem um problema, uma grande dicotomia no nosso mercado, que é entre os antigos, que geralmente estão no poder, geralmente estão nas posições de decisão. Os mais ou menos antigos, que estão nas posições intermediárias e não querem fazer nada que gere uma tensão sobre o trabalho deles. E a consequência disso é que, infelizmente, o nosso mercado, as empresas geralmente respondem 10 anos depois do que deveriam. Essa é a grande verdade. Se vocês forem olhar, a gente tem um delay literal de 10 anos, em média, entre quando a gente tinha capacidade de fazer alguma coisa na rede e quando as empresas realmente adotaram. A gente tem um efeito cascata infeliz, que as empresas aguardam algumas empresas começarem para depois fazerem o seu caminho. Geralmente a gente tem um composto do mercado de 90% das empresas que são seguidoras. E como são seguidoras, elas só vão fazer aquilo que já deu certo daqui a 2 ou 3 anos, no máximo.
E isso quer dizer que a gente vai ficar recebendo um serviço ruim. Mas isso quer dizer uma outra coisa, que é o que eu mais gosto e que significa muito para nós, que a gente tem chance. E isso é uma coisa que a internet está trazendo para a gente cada vez mais forte, de fazer um serviço e daqui a pouco a gente passa por cima de quem é antigo. Eu adoro ver os elefantes brancos morrerem de fome no Vale, enquanto novas empresas estão surgindo. Desculpem, mas é literalmente isso que tem que acontecer. A gente tem que passar por cima, a gente tem que criar e a gente tem que fazer isso ser efetivo. É isso que vai trazer para o mercado movimento. Quando os antigos perceberem isso, eles geralmente começam a se mover e aí a gente tem a maturidade do mercado, emprego para todo mundo, aí vão estar supervalorizando todo mundo que sabe um pouquinho mais como vocês. Bom, deixa eu seguir adiante, senão eu não paro de falar, gente. Não é essa? Benefício. Benefícios para esse usuário. O que a gente vai ter aqui? Dinâmica. O que eu estou procurando com dinâmica? Eu quero que ele tenha a dinâmica dele expressa na rede. Quem quer me dar um exemplo disso? Ninguém, gente. Vamos lá. Quem quer falar de uma feature que usa de uma rede social que gosta muito? Tem gente aí que quer colaborar. Vamos lá. Vamos fazer assim. Vamos falar um pouquinho mais de dinâmica, construção e inovação. Então. Na dinâmica, a gente está falando literalmente de quando eu estou planejando uma rede social vertical, eu entender qual é o funcionamento que esse meu usuário quer. O que ele quer expressar. Vou voltar de novo no exemplo da Leste FM. Quem são os usuários da Leste FM? Aqui já foi. Para cá, não tem ninguém da Leste FM? Usuário do LinkedIn. Tem mais? Ali. Fala pra gente. Um dos principais usos que tu tem para o LinkedIn. Por favor. Bom, desculpe, mas eu acho que eu sou mais representante dos elefantes brancos aqui. Sou professora de gestão estratégica. E vim aqui por causa do comentário que o Marcelo, né, fez ali. Daniel. Mas, enfim, então, o meu uso para o LinkedIn, ele é bastante reduzido. Eu só entrei no intuito de encontrar uma pessoa, um profissional que eu estava procurando. Só para isso que eu usei. Ok. Mas tu entrou para usar uma dinâmica dele. Outro usuário. Ela aqui. Como é que é teu nome? Meu nome é Elisandra. Oi, eu Elisandra. uso o LinkedIn tem um ano, depois de uma palestra que eu participei na área de jornalismo. E a partir dali eu consegui restabelecer contato com outras empresas que eu trabalhei, estruturei meu currículo e também recebi indicações. Então, acabei encontrando gente do passado, antigos chefes, então tem sido bem legal. A experiência é bem interessante. Perfeito. Esse é um exemplo de dinâmica. Agora vamos lá. Playfire ou quem usa uma outra rede social de games aí? Lá. Dá o microfone para ele lá, por favor. Migão, fala pra gente o que te fez usar. Que feature tu gostou mais de usar? Para encontrar pessoas com o mesmo gosto que o meu e amigos que possam dividir. Que muitas vezes tem troca de games também e tal, e a gente aproveita isso para poder se beneficiar de alguma outra forma além disso, sabe? Conhecer pessoas. De novo, é a dinâmica. Parece para quem é da escola antiga que é tudo igual. É só um encontro de pessoas e elas compartilham. Mas não é verdade. É uma coisa específica, de um segmento específico. Tem um perfil de pessoas, uma dinâmica de comunicação dessas pessoas que é próprio daquilo ali. Scooby. Quem era usuário de Scooby aqui? Ali, por favor. Pega para ela. Por favor. Diz uma feature que tu gosta do Scooby ou por que tu veio usar ele. Ó, já uso o Scooby tem acho que uns 2 anos. E o que me motiva a usar porque eu sou devoradora de livros, né? E lá eu encontro as pessoas que leem os mesmos livros que eu e que pode comentar e alguma coisa que talvez eu não tenha percebido no livro. E a gente acaba discutindo isso, montando uma estante virtual, é muito interessante. Perfeito, perfeito. Obrigado. Isso remete ao segundo ponto,
que é quando a gente tem a dinâmica bem expressa numa rede social vertical, a gente tem uma construção que é do uso, uma construção que é desse perfil dessas pessoas, que não são sozinhas. Elas têm outras pessoas iguais a elas, outras pessoas que partilham os mesmos gostos. E é isso que nos dá um ambiente sem limite para uma rede social vertical. Literalmente, a gente pode ter uma rede social vertical de cada coisa que as pessoas usam ou gostam. Na sequência disso, eu tenho uma outra consequência, que é inovação. Exemplo. Exemplo disso. Voltando ao que eu falei antes. Tudo o que a gente está falando, parece que uma rede social comum poderia ter atendido. Só que as pessoas começam a usar as redes sociais e começam a criar uma outra que seja específica de um assunto. Literalmente, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que interessa é que a experiência está gerando isso. E aí, a gente vai ter novas segmentações. Ou novas coisas, novas visões, novos paradigmas que vão ser quebrados. E isso necessita, literalmente, que as pessoas tenham suas dinâmicas e a sua construção atendida para começarem a aprofundar ela. Porque, literalmente, o que a gente tem com a rede social vertical é um aprofundamento, uma especificidade, uma necessidade clara sendo atendida. Ok. Olhando isso tudo, eu queria perguntar para vocês: que outras redes sociais vocês usam? WineTag. WineTag. O que tu tem lá? Eu tenho um perfil de apreciadora de vinho. Eu posso ter contato com outros apreciadores, com sommeliers e com vinícolas. E você pode julgar o vinho, né? Você pode fazer um breve comentário do que achou do vinho e da vinícola. E você tem um fórum de debates com as pessoas. Você pode até montar um blog dentro da própria rede. Ela é bem interessante. Você pode votar, enfim. Como é que é o teu nome? Cláudia. Obrigado, Cláudia. Lá atrás, fala, amigo. Eu uso o